esse é o artigo 1789 do Código Civil. A outra metade, gente, constitui a legítima, assegurada aos herdeiros necessários. E não havendo, terá plena liberdade, sim, de testar, hein? Mas se for casado, isso também é importante, sobre o regime de comunhão universal de bens, que era o regime automático no passado, nós temos aí o artigo 1667 do Código Civil, para tratar desse assunto. Ou seja, o patrimônio do casal será dividido em duas meações e a pessoa poderá dispor da sua metade, da sua meação, ok? O nosso ordenamento jurídico, gente, no nosso ordenamento jurídico, proíbe qualquer outra forma de sucessão, hein? Especialmente a contratual, hein? São proibidos, sim, os pactos sucessórios, não podendo ser objeto de contrato de herança de pessoa viva. Isso aparece lá no artigo 426 do Código Civil, é o chamado Pacta Curvina, 426 do Código Civil, tá? Então, no entanto, admite a cessão de direitos, é muito comum, né? Professor Júlio, cessão de direitos hereditários, o que é isso? Eu vendo o meu direito de herança porque eu não tenho condições de fazer inventário, não quero fazer inventário. Então, cessão de direitos hereditários. Tem que ter anuência de todos os herdeiros e tem que ser feito por escritura pública. Lembrando que existe direito de preferência. Os outros herdeiros têm um direito de preferência sobre terceiros, tá? Então, cessão de direitos hereditários. Não confunda com cessão de direitos possessórios. Cessão de direitos possessórios é posse, né? É posse. Então, não tem nada a ver. Importante isso. Vamos lá. Nós temos que lembrar também, para fechar com chave de ouro, que a abertura da sucessão, a aceitação e a renúncia da herança são totalmente regulamentados. Eu não posso fazer o que eu quero. Então, a abertura da sucessão, também chamada de delação ou devolução sucessória, se dá no momento da constatação da morte comprovada do decujus, hein? Que é o termo utilizado em latim, né? Então, cuidado. Nós temos aquele princípio básico de direito de sucessões que é conhecido como Troide de Saizini, né? Que é o direito de posse imediata. Artigo 1784 do Código Civil. Mas não é a realidade, né, gente? Já conversamos sobre isso. Ali na teoria, na prática, eu tenho que fazer, de fato, é o inventário. A aceitação da herança ou adição, nós temos o artigo 1804 e os seguintes do Código Civil. De fato, é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro, legítimo ou testamentário, manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida, a aceitação consolidada e os direitos, né, do herdeiro. Então, cuidado aqui também, atenção nesse ponto. Lembrando que a aceitação pode ser expressa, ou seja, declaração escrita, pública ou particular, ou tácita, né? Tácita, atos compatíveis com a aceitação da qualidade de herdeiro. E pode ser presumida ainda, quando o herdeiro permanece silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança, tá? A renúncia, diferente de tudo que nós conversamos aqui, a renúncia da herança, ela consiste no ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito, despojando-se da titularidade, né? Portanto, é o ato solene, devendo ser feito por escrito, né? Escritura pública, perante o tabelião, ou termo nos autos também, uma saída, tá? Então, isso também é importante. Requisitos que nós temos que lembrar, hein? Requisitos para a renúncia. Capacidade jurídica do renunciante, os incapazes não podem renunciar. Forma prescrita em lei, né? Impossibilidade de repúdio parcial da herança e respeito a direitos eventuais dos credores. E não podemos esquecer também que se o renunciante for casado, depende também da outorga, chamada outorga uxório marital. Isso é importante também para a gente não orientar o nosso cliente errado, tá? Os efeitos da renúncia, nós temos vários, né? A renúncia de fato é tratada como se nunca tivesse sido chamada a sucessão. Então, os seus efeitos retroagem à abertura da sucessão, sim, hein? Retroagem, o que repudia a herança e pode ser aceita, pode aceitar o determinado legado. Então, também é importante. Outro ponto que eu queria falar também é que o quião hereditário do repudiante na sucessão também transmite de imediato aos outros herdeiros, né, da mesma classe também. Tá? Então, também outro ponto importante. Quem que fez a pergunta aqui sobre a herança adjacente e vacante? Anote aí os artigos, tá? Nós temos a classificação, a conceituação completa nos artigos 1819 e 1823. Então, importante isso, tá? 1819 e 1823.
porque aí você não erra, consegue fazer esse estudo. Separa, tá? Herança adjacente é uma coisa, herança vacante é outra. Então, falecendo uma pessoa sem ter herdeiros, herança é jacente. Ou os herdeiros que têm renunciam a ela, né? Então, jacente. Então, cuidado. Na vacante, supera essa primeira fase que é a jacente seria uma primeira fase, os bens passam, então, à propriedade do Estado, em sentido amplo, tá bom? Então, cuidado com isso também. Não dá para deixar de lado, então, a exclusão por indignidade, hein? Falando desse assunto, falando sobre hold, planejamento sucessório, proteção patrimonial, nossa aula de hoje rendeu, hein, gente? Rendeu, hein? Eu sei que a cabeça de vocês deve estar aí, professor Júlio, meu Deus do céu, quanta informação. Nós conseguimos na aula de hoje até mapear, fazer um mapeamento do Código Civil, rendeu. Então vamos fechar com chave de ouro, tá? Prometo fechar com chave de ouro aqui para você, muito assunto hoje. Hoje foi realmente pesado, mas importante para a gente poder atuar com qualidade no inventário, nas sucessões. Vamos lá. A exclusão por indignidade. Indignidade aparece nos artigos, são dois. 1814 e também o 1818 do Código Civil. É uma espécie, gente, de incapacidade sucessória que priva uma pessoa de receber herança. É uma pena cível, uma pena cível, criada pelo legislador, atingindo os herdeiros necessários, os legítimos e os testamentários. A pena de indignidade só alcança o indigno sendo representado por seus sucessores como se fosse morto, tá? Isso é importantíssimo, hein? São excluídos por indignidade os herdeiros ou legatários. Então, tem que ficar atento, né? Porque se houverem sido autores, coautores ou partícipes de crime e homicídio, você já sabe que cabe. Ou houver acusado caluniosamente em juízo o autor também da herança. Nós já conversamos sobre isso também. O estudo de reabilitação, tem reabilitação, né? Ele aparece no 1818 do Código Civil. Então, o artigo 1818 do Código Civil permite ao ofendido reabilitar, sim, o indigno, desde que faça de forma expressa em testamento ou outro ato autêntico, exemplo, escritura pública, ou seja, a reabilitação é o perdão do indigno, né? Então, existe o perdão, a reabilitação, artigo 1818 do Código Civil. Então, não dá para errar. Combinado? Legal. Então, vamos finalizar hoje aqui. Hoje é muita informação, eu sei disso. Sucessão é um assunto um pouquinho mais pesado, eu sei que mas na advocacia é um assunto que nossos clientes precisam da gente, é um assunto muito bem cobrado e muito necessário. Mas espera aí, vamos lá que tem perguntas aqui, vamos responder. Vamos lá. A pergunta é: professor, o carro foi roubado, deixei de pagar o banco. Preciso incluir no inventário? Precisa. Você pode no inventário informar que o carro foi roubado, você pode juntar o boletim de ocorrência, mas precisa juntar sim. O Dr. Giovanni pergunta aqui, como fugir do ITCMD ou ITBI na hold imobiliária? Nós conversamos aqui que é através da criação da hold, né? A hold ou a doação é para justamente você fugir do ITCMD. Cuidar da doação, você tem que pagar ITCMD. Então, se você fugir do inventário, não quer dizer que você vai fugir do tributo. Então, isso é importante também. Legal. Gente, muito assunto. Eu sei que o grupo de estudos foi puxado hoje, mas necessário, hein? Necessário. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. Foi puxado, eu sei disso, mas necessário. Nós vamos falar, pelo menos no grupo de estudos, nós precisamos aí pelo menos de uns 15 a 20 encontros, porque nós vamos tratar de diversos temas importantes das teses. Eu quero ensinar vocês, no grupo de estudo, o passo a passo das peças, cada uma delas, tanto de inventário como alvará judicial. Também é necessário discutir, falar, fazer passo a passo a petição de herança. Então tem muita coisa para a gente falar aqui. Então isso é importante aqui. Deixa eu ver, a Virgínia fez uma pergunta aqui também. Professor Júlio, saiu uma publicação onde o juiz no inventário pediu a certidão de óbito atualizada. É justo isso? Doutora, a certidão tem que ser atualizada. Na verdade, quando o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário não pede que a gente junte uma atualizada, é porque comeram bola, né? E é muito comum, é raro, né? Mas tem que ser atualizada. Então, não entendo que seja um erro. Na verdade, o juiz está fazendo o que deveria ser feito aqui. Então, isso é importante. Doutora Mônica, que fundo bonito que a doutora Mônica tem aí. É a parede do escritório, doutora Mônica? É sim. Parabéns pelo gosto, viu? Parabéns, parabéns.
A doutora Mônica também mandou aqui no chat aqui também, ó. São 4 links aqui, às vezes o professor se atrapalha um pouquinho. Professor Júlio, sobre... eu não sei se eu fui repetitiva, porque caiu, aí eu não sei se seguiu a pergunta, aí eu fiz de novo. Ótimo. Doutora Mônica, pode fazer aqui para todo mundo escutar aqui, para o pessoal dos outros links também. Fica à vontade. Então, eu tenho um processo de inventário, né, e foi nomeado inventariante. Aí o senhor falou que, nomeando esse inventariante, eu poderia já ser adiantado a questão do levantamento de bens financeiros. O inventariante mesmo ele vai diretamente ao banco, porque eu fiz essa solicitação dentro do processo. A juíza mandou carta para a Caixa Econômica e para o Banco Central, sendo que até hoje ninguém respondeu nada. E outra coisa, são 2 perguntas. Como se trata de a meieira e o filho, né, do falecido, né, eu posso fazer um arrolamento desse inventário? E, sendo assim, como que eu procederia para facilitar? Em relação ao alvará judicial, é muito comum a gente pedir para o juiz mandar um ofício, né, um mandado judicial, muitas vezes para a própria instituição financeira ou para o Banco Central, quando tem dúvidas se o falecido deixou outras contas. Mas uma estratégia muito bacana, doutora Mônica, que tem dado muito certo, é fazer isso no cartório. Então, vai no tabelião de notas, no escrevente da confiança, e fala, olha, eu quero lavrar só a escritura pública nomeando o inventariante, que inclusive, se eu fizer no cartório, vai ser ele ou ela, né, um exemplo. E aí, com a escritura pública, nós mesmos ou o próprio cliente consegue ir ao banco para obter mais informações, e entre elas o saldo deixado na conta, né, na conta corrente, na conta poupança. Então é um adianto muito grande, até para uma questão de contratos, né, contrato de honorários, para a gente se achar, para ver o valor, se dá para fazer o alvará, vai jogar no inventário. Então é bem interessante fazer isso dessa forma. Quando a gente consegue fugir do judiciário, tem dado muito certo, é muito rápido, porque o tabelião, semana passada, lavrou uma escritura pública de nomeação de inventariante. Ele lavrou em 3 dias e me entregou. Então, o cliente tendo condições é muito bom. O ruim é que muitos clientes não têm condições, aí pedem que seja feito via ofício mesmo, né? Aí a gente acaba fazendo, mas quando tem condições, nossa, ajuda muito, porque a gente ganha muito tempo. Porque esse pedido, até a gente ter uma resposta, até a elaboração do mandado judicial do ofício, tudo demora muito, né, doutora Mônica? Sim, demorou tudo muito. E eu solicitei o alvará do carro, né, para ele, como sendo o único filho, foi negado. E autorizou, sim, a vistoria, que agora nem é mais vistoria, é o pagamento lá de umas licenças e ele poder utilizar o carro, mas não liberou o carro, não. Agora, o alvará judicial, nós podemos, percebendo que o valor não ultrapassa, dá para fazer o alvará judicial, e o alvará judicial pode ser feito dentro da ação de inventário para a gente liberar um bem de pequeno valor. Agora, doutora, a professora Júlia vai ensinar coisa errada, não é coisa errada não, mas é uma estratégia, né? Tem cliente que reclama muito do tributo e quer fugir do tributo, então uma saída é às vezes você fazer um alvará judicial e distribui com o valor da causa de R$1.000, um salário mínimo, e informa que não tem a informação, né? Informa ao juiz que não tem informação de quanto o falecido deixou. E na verdade os herdeiros sabem. Então essa tentativa, se pega um juiz ou uma juíza desatento, o alvará passa e já conseguimos aqui no escritório fazer um alvará judicial onde o valor ultrapassou o limite da lei de alvará judicial, né? Então é uma estratégia que alguns advogados utilizam e tem dado certo. Porque você não demonstra, não fala do valor inicialmente, você fala que não tem essa informação. E você já pede alvará judicial. Tem cartório que acaba fazendo de forma errada, né? Acaba liberando através do alvará judicial um valor muito, muito superior ao que está na lei, né? Então, acontece. O professor está ensinando coisa errada, né? Não estou ensinando não, hein? Mas fica uma dica, dependendo do caso. Se quer arriscar, né? É uma tentativa, o judiciário que fique atento. O arrolamento sumário, é claro que foi muito mais utilizado no passado, mas hoje ainda é, né? Ele está previsto no artigo 659 até o 665, né, do CPC. Ele tem, né? Tem por requisito a instauração de um procedimento mais rápido, para que as partes sejam
quando são maiores, capazes, consigam um inventário mais rápido. É um inventário, resumido, né? Mas hoje, com a possibilidade do alvará extrajudicial e também com o alvará, onde o alvará extrajudicial, o inventário extrajudicial e o inventário mais resumido, que hoje a gente usa tudo a mesma peça, na verdade a gente deixou de usar o alvará judicial, utilizamos ainda, né? Mas o inventário, ele resumido, compactado, ele acaba sendo um arrolamento sumário do mesmo jeito, né? Então, claro que continuamos usando, devemos usar, mas hoje não usamos tanto igual a gente usava no passado, né? Obrigada, professor. Imagina, conta comigo sempre, viu? Gente, com muito carinho aqui, eu sei que fala, professor Júlio, nossa, esse encontro, muita matéria, mas eu sei, tivemos que trabalhar desde o começo, eu quis mapear o Código Civil para facilitar para você. A ideia é essa, tá? A gente precisa sair do grupo de estudos, desses encontros das quarta-feiras, nós precisamos sair daqui mais fortes, né? Para poder atender melhor o nosso cliente, saber cobrar. Então, o grupo de estudo é para isso, tá bom? Gente, eu agradeço a todos, vou liberar, porque eu sei que foi pesada a matéria, então quando é pesado eu sei. Eu vou liberar a todos, uma boa noite, bom descanso, e eu espero vê-los na próxima quarta-feira, porque o grupo de estudo não para, é algo que a gente tem frequentemente para a gente poder quebrar a cabeça juntos, tá bom? Boa noite a todos, eu sei que hoje tivemos 2 convidados aqui também, muito obrigado pela participação, Dr. Rogério, Sandra, todos, tá? Agni, e principalmente a doutora aqui, doutora Mônica, que sempre aparece aqui. É isso, gente. Quero que vocês apareçam. Tem que perder a vergonha. É um grupo de estudos. Isso aqui é leve entre amigos, tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite, doutora Mônica. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.